Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa oportunidade que a gente vai ter uma conversa. Eu baguncei a organização que estava prevista, né? Porque eu acho interessante a gente colocar nesse formato de roda de conversa para que a gente efetivamente possa ter uma conversa, refletindo à luz da obra que a gente vai falar um pouquinho, mas já permeando a prática e as atividades do que acontece aqui dentro da Casa Espírita, que eu acho que o propósito desse seminário é justamente isso, é permitir a busca desse conhecimento que a obra nos traz, é permitir a proximidade da codificação espírita, mas que a gente possa refletir e sair daqui com o entendimento do que a gente vai aplicar dessa obra no nosso dia a dia. Antes de começar, propriamente parabenizando o Centro Espírita pelos 32 anos, que essa casa possa seguir fortalecida a partir da união dos seus trabalhadores. Eu não pude estar aqui na sexta-feira porque eu estava lá no Moreira de Rego, fazendo uma palestra que eles já tinham me convidado há bastante tempo. Mas aí o companheiro nosso lá do GESP estava aqui nos representando o Marcos, né? E Marcos é um espetáculo, Marcos é um show à parte. Então, a casa foi muito bem representada. Está disponível. Ele é um showman, ele interage com todas as mídias. Ele é ótimo mesmo. Que bom, então, que a gente pode poder rever, né? Mesmo após ter acontecido. A proposta que eu vou fazer para vocês, e que eu tinha mais ou menos falado com o Kleber, não é fazer um estudo dirigido dessa obra, porque para isso demandaria muito mais tempo. Porque apesar de ser um livro simples, ele tem menos de 170 páginas, a linguagem é bem acessível, os capítulos são enxutos, mas o Espírito Nora, pela psicografia de Emmanuel Cristiano, se debruçou sobre todas as atividades que são realizadas na casa espírita e como essas atividades podem ser tumultuadas e como essas atividades podem impactar uma na outra. Então, assim, a proposta que eu vou trazer para vocês eu destaquei alguns pontos de alguns capítulos que eu acho importante a gente trazer para essa conversa aqui. Antes de começar propriamente, quem leu? Quem já teve a oportunidade de ler? Já leu, já estudou? Vamos trocar umas... Foi? Então vamos trocar umas ideias. Ajuda aqui, porque na verdade a proposta é justamente essa, não é eu ficar falando sozinha, não. Aqui é para a gente construir entendimentos a partir do que todo mundo já sabe, um pouquinho. Então, quem já teve a oportunidade de ler essa obra viu que é isso. É uma obra super acessível. E a proposta que Nora traz, e ela deixa bem claro que o relato que ela faz a partir da mediunidade do Emmanuel Cristiano, é com base em fatos reais. Não é que ela tirou da cabeça dela, não é ficção, não é romance, não. São ações, atividades que efetivamente aconteceram em uma casa espírita a partir da atuação, da experiência dos seus trabalhadores e dos seus frequentadores. Por isso que é uma obra interessante, porque não é uma obra de ficção científica, que tem seu lado bom, seu lado positivo também, de teorizar, de elocubrar, mas aqui é com base em fatos concretos que efetivamente aconteceram e da possibilidade da gente poder se apropriar desses fatos para que a gente se aproprie do aprendizado que ele propõe, que eles nos trazem. Então, quem não leu ainda, fica a recomendação de, assim que possível, se puder adquirir o livro, que é sempre uma oportunidade da gente estar prestigiando os nossos autores, os nossos produtores, estar divulgando a doutrina espírita, mas se não puder adquirir, pegue emprestado com alguém que já leu, né? A gente pode fazer essa caridade. Quando tiver alguma oportunidade de presentear alguém, presentear uma obra que você já leu, que vai no WhatsApp, que vai ser edificante para quem vai estar conseguindo. E, na pior das hipóteses, se não comprar o livro material, acredito que esteja disponível em PDF na internet, né? Então, quem não puder comprar, quem gostar desse formato aí, praticamente eu não gosto.
Mas se for uma opção, e tem pessoas que preferem até esse formato também. Vai no tempo que pode, né? Porque ele é um livro de uma leitura gostosa, não é uma leitura que pesa, não. Então, dá para conseguir ler pelo formato dele. Então, se não conseguir comprar, adquirir, emprestado o livro em formato material, tenta buscar na internet, que eu acho que é uma leitura válida, certo? A história, propriamente do livro, do que é uma organização do mundo espiritual que quer acabar com a casa espírita, porque está incomodada com os trabalhos e o alcance que esses trabalhos promovem na melhoria do bem-estar moral, intelectual, espiritual daqueles que o frequentam. Então, a obra é baseada nisso, como uma organização do mundo espiritual voltada à prática do mal, quer acabar com o funcionamento da casa espírita. E para acabar, como o Nora deixa bem claro, a forma de atuação deles não é de forma ostensiva, não é de forma abrupta. Eles começam de uma forma há muito tempo, muito tempo, com pequenos gestos, com pequenos atos. E como Nora coloca, esses que querem fechar a casa utilizam dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores, das suas brechas morais, para colocar um mal-estar no funcionamento de todas as atividades da casa, para chegar no momento de ápice, a casa colapsar e fechar literalmente. Então, a ideia deles não era derrubar as 4 paredes de pedra do centro espírita, como em um capítulo o dirigente da casa pensa, né, quando ele recebe a mensagem lá do mundo espiritual que vai sofrer um ataque, aí ele pensa, eita, a casa vai cair, né? Mas a casa que os mentores espirituais estavam falando não é a casa de 4 paredes física, porque se o centro espírita, o seu edifício ruir, mas se tiver a união dos seus trabalhadores, no dia seguinte já há a possibilidade de continuar em funcionamento, porque não é essa a fortaleza da casa espírita, não são suas 4 paredes. É a vivência da doutrina que ela possibilita nessas 4 paredes que a gente coabita e que a gente funciona. Então, a fortaleza da casa espírita não é o prédio físico, é a vivência do ensinamento do Mestre Jesus à luz da codificação que Kardec nos presenteou e nos brindou. Então, a obra vai passar isso. Como é que essa equipe do plano espiritual, por muito tempo e de uma forma muito detalhada, se infiltra na casa espírita, provocando repercussão, provocando desentendimento, contribuindo para a maledicência, para ter o desentendimento entre os trabalhadores, a disputa entre as funções para quem exerce, ocupa cargo de responsabilidade de chefia, para causar um mal-estar extremo que chega ao ponto que o próprio centro espírita fecha. Então, a gente vai começar a abordagem da obra. Bora lá. Uma primeira reflexão que eu proponho para vocês é qual é a função do centro espírita. Qual é a função do centro espírita? Quando a gente vem aqui do centro espírita, quais são as possibilidades de ações que a gente tem aqui dentro, na casa? Quem pode nos ajudar com essa reflexão que eu trouxe na palestra, e quem veio na palestra já sabe, o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, que aí ela vai dizer, ó, o centro espírita é templo, lar, hospital, oficina e escola. São as funções básicas do centro espírita. É templo, é o lugar que possibilita, se assim nós nos conectarmos, efetivar nossa conexão com o nosso Criador. Então, é um lugar para oração, é um lugar para possibilitar essa conexão com o nosso Pai Celestial. Então, é um templo que a gente se permite estar nessa conexão efetiva com o nosso Criador. Mas ele vai além disso, além de ser um lugar que permite essa conexão com o nosso Criador, ele é um lar, porque aqui habitam
Às vezes, literalmente, os trabalhadores quase moram, né, na casa espírita, dependendo do dia e das atividades que você faça. Às vezes é de manhã, de tarde, de noite, tem trabalhador que às vezes traz até o colchonetezinho, né, para poder descansar um pouquinho, para poder dormir, mas tem espíritos que aqui habitam, que é o seu lar. E aí a gente precisa ter essa dimensão disso, porque as dimensões se interconectam, são intercambiantes, né? Como o Paulo diria, a gente vive cercado de uma multidão de testemunhas invisíveis. Então, aqui é efetivamente um lar. Quando não para os seus trabalhadores, e às vezes é efetivamente para eles também, mas principalmente da equipe espiritual, que passa aqui esse tempo conosco, habitando. E além de lá, o centro espírita é o quê? Hospital de almas. Hospital de almas. Se diz que 99% daqueles que procuram o centro espírita vêm pela dor, né? Porque a dor é um recurso pedagógico. Quando a gente está com uma dor que a gente não consegue remediar nem medicar, o que é que a gente vai procurar? Um hospital médico. Então, aqui funciona como um hospital de almas para os desencarnados e para os encarnados. Então, precisa ter esse discernimento, porque quando você busca um centro espírita, não é um lugar de frivolidade, não vai ser aquele lugar daquela alegria esfuziante. Vai ser um lugar que você vai procurar essa interiorização para tomar pé da causa que causou a dor, para, a partir disso, tentar trabalhar a dor e a ferida propriamente dita. Mas o objetivo inicial não é cuidar propriamente dessa ferida, é cuidar do ser integral. Porque as nascentes das nossas dores estão no mundo espiritual. E se a gente se ativer só ao plano físico, a gente vai estar enxugando o gelo, vai remediar, vai curar uma dor aparente, mas a causa principal da dor que está lá no plano espiritual vai continuar. Então, o hospital espírita se propõe a ser esse hospital de almas. Tem até um capítulo, um livro que trata lá da passista, que ela sofre a influenciação espiritual e ela passa a ser a melhor passista do mundo, que ela quer consertar todas as dores do mundo, né? E ela sofre essa influência porque ela começa a se achar. Ela se acha e quem está ao redor dela faz com que ela se ache também, né? Que é um episódio bem interessante. Então, a proposta do Centro Espírita é ser um hospital, mas esse é um hospital espiritual, que vai buscar a causa das dores, mas não propriamente consertar a dor. Porque a dor, estando nós em um plano de provas e expiação, sofrendo as intempéries da matéria, faz parte. A gente vai passar por ela. Agora, o que é que a gente vai fazer a partir dessas dores é que pode nos transformar. O Centro Espírita também pode ser uma oficina de trabalho. Porque a partir das atividades que são realizadas, a gente pode conhecer. Eu vou chegar ainda. Porque a partir dessas oportunidades de trabalho que a gente tem, a gente pode conhecer as nossas fragilidades, saber as atividades que a gente não tem tanto entendimento, a gente não tem tanta propriedade, mas a gente pode conhecer também nossas potencialidades, os nossos talentos que às vezes estão lá soterrados, que na correria do dia a dia a gente não tem como botar esses talentos para frutificar, e aqui o Centro Espírita permite isso, a abordagem através dessa oficina. E a última função que a Sueli destaca é justamente ser o quê? Uma escola. A gente vai para a escola para quê? Algumas pessoas vão para passar o tempo, né? Tanto é que às vezes não conseguem evoluir, às vezes ficam meio que estagnados e meio que são convidados a seguir de uma forma coercitiva, né? Mas a escola tem essa função de nos possibilitar o aprendizado. E o objetivo que a doutrina espírita se propõe, a única coisa que o espiritismo combate, o que é? O materialismo.
A única coisa que o Espiritismo se propõe a combater de forma ferrenha e acentuada é o materialismo. E aí é importante, cada santo dia, cada minuto do dia, a gente ter o discernimento que nós somos espíritos imortais. Porque é isso que se combate o materialismo. A gente saber que não somos um corpo que tem espírito. Não é isso. Nós somos espíritos no momento na carne, vestindo uma roupagem física. E quando essa roupagem física se desgastar, ficar velha, ficar deteriorada, se rasgar, se destruir, o que é que acontece com a gente? A gente se acaba? É o nada, que alguns dizem, né? Tem que viver a vida aqui e agora, absorver tudo que for possível, gozar todos os prazeres, porque depois que acabou, acabou. É isso? O livre-arbítrio permite que as pessoas tenham o seu discernimento e possam viver a vida conforme bem entender. Mas quem é espírita, quem já tem o conhecimentozinho, faz sentido isso? E é por isso que o Espiritismo ele se propõe a ser o consolador, porque ele vai dizer, as dores que cada um de vocês estão passando vai ter um fim, porque vai ter uma nova fase, vai ter uma nova etapa. Então, aproveita esse período agora, porque essa nova etapa vai chegar para novos aprendizados. Mas não significa dizer que a gente está numa escola, necessariamente a gente aprenda, né? Porque vai depender como é que a gente está nessa escola. Então, o fato da gente frequentar o centro espírita, da gente ler as obras da codificação, da gente ler o livro, não vai significar necessariamente que a gente vai estar aprendendo, né? O que vai depender o que é que a gente está fazendo com aquilo que a gente está recebendo. O que é que a gente está fazendo com aquilo que a gente está recebendo, né? Porque de nada adianta você ter uma biblioteca linda e maravilhosa na sua casa, se você já leu ela, mas qual é a utilidade que essa biblioteca está fazendo na sua vida? Porque às vezes o conhecimento, em vez de ajudar, ele atrapalha. Se ele colocar você no pedestal lá em cima, se você se achar mais sabido, mais inteligente, mais esperto de todos, é um conhecimento que não edifica. E o conhecimento, às vezes, nessa pegadinha, né? Ele meio que faz uma sabotagem na questão da humildade, né? Porque quanto mais você sabe, parece que você é melhor. Quando a proposta do conhecimento é justamente o contrário. Como Sócrates dizia, tudo sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, mais você vai saber que tem coisas para você saber. Porque o conhecimento, ele é infinito. Então, em vez de colocar a soberba, em vez de colocar o orgulho extremo, quanto mais a gente conhece, mais a gente devia ser humilde e agradecer pela oportunidade de ter conhecimento e saber que a gente tem muito, muito mais a aprender. Então, a função do Centro Espírita como escola vem para trazer e testar essa humildade, que quanto mais a gente sabe, mas a gente reconhece pequeno diante da grandiosidade do nosso Pai Celestial e mais a gente pode ter oportunidade para colocar aquele conhecimento em prática. Mas como é que acontece na casa espírita? Será que é assim? Quem mais sabe, quem mais conhece, é quem mais possibilita a disseminação do conhecimento ou às vezes utiliza esse conhecimento para criticar os outros. Se colocar numa posição de superioridade e achar que não precisa fazer mais nada, porque já sabe tudo. Né? São reflexões que a gente precisa trazer para a nossa casa, porque o conhecimento ele é para transformar. Se a gente faz um evento desse e não possibilita que aconteça alguma transformação, é porque esse conhecimento é falso. Não é um conhecimento que possibilita essa abertura da visão para uma perspectiva de mundo, e principalmente uma perspectiva espiritual. Porque o conhecimento que transforma é aquele conhecimento que é colocado em prática. E com pequenas coisas, não são coisas gigantescas, não. São coisas abruptas, não. São pequenas coisas do dia a dia, né?
É a forma como você cumprimenta o outro, é a forma como você recebe quem está vindo pela primeira vez no centro espírita, né? De uma forma acessível, de uma forma simples. Porque o conhecimento que transforma, ele é simples. Ele não vem com uma força de uma onda gigantesca, arrebatadora, ele vem simples, ele vem acessível. Então, o conhecimento que o Centro Espírita se propõe a colocar em prática com uma escola é esse conhecimento que possibilita essa transformação, essa renovação e esse crescimento arraigado na humildade, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo e a gente não precisa saber tudo, mas aquilo que a gente sabe pode ter uma utilidade e pode ser efetivamente colocada em prática no nosso centro espírita. Então, a pergunta que eu faço para vocês, o conhecimento que vocês já têm da doutrina espírita, o que é que está revertendo de utilidade para casa? Sem a gente esquecer que o centro espírita ele não é para possibilitar o exercício de nada remunerado. E daí a obrigação de quem frequenta o centro já ter suas próprias atividades remuneradas. Porque o Cristo disse, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Então, a gente precisa também pensar nas atividades que a gente faz na casa espírita, como a gente se desenvolve, sem esquecer das nossas necessidades materiais, porque o mundo tem necessidades materiais. E a gente precisa, para tentar viver uma vida relativamente confortável, dar de conta dessas atividades materiais também. Então, como é que a gente se organiza, né? Como é que a gente consegue conviver com essas atividades materiais que precisam desse dia a dia, porque a gente precisa comer, a gente precisa dormir, precisa se transportar de um lugar para o outro. Às vezes precisa ajudar quem não tem tanta condição e para isso a gente tem que ter atividades materiais. Mas a vida não é só matéria, né? Vai para além disso. Como é que a gente pode também contribuir efetivamente com as atividades da casa espírita? E aí é uma segunda reflexão que eu trago para vocês. Qual a atividade principal, não? Qual a atividade mais importante da casa espírita? Eu fiz essa pergunta na palestra. Quem estava aqui já sabe a resposta. Qual a atividade mais importante da casa espírita? Aí, estava assistindo a palestra, né? Estava consciente assistindo a palestra. É justamente isso. Não tem uma atividade mais importante do que a outra, porque todas as atividades estão interconectadas e todas precisam estar funcionando bem para que a casa espírita funcione bem. Qual a função mais importante do centro espírita? Qual é? Dos seus dirigentes. Tem alguma função que seja mais relevante? Não. Todos os trabalhadores são importantes. Todos os trabalhadores são importantes. Por quê? A atividade de um vai impactar na atividade dos outros. Quem está na recepção, recebendo, é importantíssimo, é a porta de entrada para quem está chegando pela primeira vez, ou para quem já é da casa, mas chega com seus problemas, com as suas dificuldades. Quem está no atendimento fraterno, para possibilitar aquele acolhimento, para ser aquele hospital de urgência que recebe, que acolhe. Quem está na reunião mediúnica, para poder receber as mensagens do alto, para auxiliar os encarnados e os desencarnados. Quem está no departamento doutrinário, está possibilitando a disseminação desse conhecimento. Quem está na direção da casa, para poder equalizar as equipes. Então, todas as atividades e todos os trabalhadores têm sua devida importância. E a Nora aborda justamente isso. Por quê? A infiltração espiritual que acontece, acomete só os dirigentes, os doutrinadores? Não, ela vai pegar todos os trabalhadores, pegando nas suas brechas, nas suas fragilidades, no seu calcanhar, aquele pontinho lá que está escancarado, que é vulnerável.
E como no plano espiritual, os espíritos do bem e aqueles que ainda não sabem amar nos acompanham, eles sabem onde é o nosso calcanhar, pois é lá, naquele pontinho que eles vão acirrar aquela ferida. E às vezes começa com uma besteirinha, né? Às vezes começa com algo que é simples. Mas bora lá. E ainda baseado nessas funções do centro espírita, o que Nora coloca para a gente que a verdadeira fortaleza da casa espírita não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário, contribuindo para o esclarecimento e entendimento do que seja o espiritismo. O estudo e vivência, a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, como a gente já falou, não está nas quatro paredes físicas, está no estudo da doutrina espírita. Por isso a importância de eventos como esse, para possibilitar essa reflexão, esse diálogo, essa imersão no conhecimento, para tentar vivenciar a doutrina espírita na sua maior pureza. E aí, além de conhecer, vai estar no quê? Na vivência. Porque de nada adianta a gente conhecer um bocado se esse conhecimento não possibilita renovação, transformação, paciência com o outro, tolerância com o outro. Tolerância não significa dizer que você precisa estimular as fragilidades do outro, são coisas diferentes. Tolerância é você compreender que cada pessoa tem seu tempo, como você mesmo vai ter. Mas não estimular as vaidades, os medos, os orgulhos do outro, são coisas diferentes. Por isso, a fortaleza do centro espírita está nisso, está no conhecimento da fortificação, mais atrelado à sua vivência. Eu vou tocar mais na frente com relação a essa questão da fascinação, mas aproveitando aqui a ordem do que eu tinha colocado, um outro ponto que a Nora destaca é a questão dos modismos. Olha o que ela coloca. Uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão serão os modismos. Haverão de explorar todos os tipos de crenças populares, agitando ondas de novidades doutrinárias. E aí, como é que a gente se coloca, né, diante dos trabalhadores que, às vezes, com toda boa vontade, né, querem possibilitar que o centro espírita se reorganize, que ele tenha uma abrangência mais efetiva, que impacte mais diretamente na vida das pessoas, e aí passa a se valer de um espiritismo customizado, né? Como é que a gente usa esse espiritismo customizado? E onde é que fica a pureza doutrinária? Porque são as coisas simples que impactam os outros. E a proposta do centro espírita não é transformar o mundo em espírita, não é isso. Não é. Né? A proposta do espiritismo não é converter toda a população mundial em espírita. Quem quiser cumprir esse objetivo não está sabendo o que é efetivamente o espiritismo. Porque a proposta do espiritismo é promover a autorreflexão daqueles que querem se autorrefletir. Então, cuidado com esses modismos, com essas novidades que vai impactar. Não, mas a gente vai possibilitar que o centro espírita seja um ponto efetivo de luz, em vez de ser no bairro, para toda uma cidade, para todo um estágio. Mas será que a gente está sendo ponto de luz dentro da própria casa? Para quem aqui estagia, está nessa oficina, nesse hospital de almas, nessa escola, será que essa luz já está nos permeando aqui? Como é que a gente quer iluminar fora se a gente não ilumina sequer dentro, né? Então, achei importante trazer essa colocação desses modismos. Mais um ponto que eu achei importante a gente trazer da obra para a nossa reflexão, que a Nora vai falar da infiltração espiritual. Como o Joca tinha falado já numa das falas dela, cada um de nós é ponto para que aconteça essa infiltração. Porque não tem ninguém privilegiado, não vai ser só o médium da reunião mediúnica, todos nós
trabalhadores, frequentadores e parentes familiares. Tem um caso lá na obra que a Nora fala que pela trabalhadora que estava sintonizada, estava em equilíbrio, a espiritualidade não conseguia atingir, qual foi a estratégia que eles utilizaram? O marido, a esposa, o filho, a filha, sobrinho, a sobrinha, o primo. Eles são estratégicos, né? Porque eles querem resultado. Então, se acha que não tem brecha, que você está sintonizado, está em equilíbrio, alguém no seu entorno não vai estar, não estará. Então, eles vão utilizar dessas brechas. Olha o que a Nora coloca para a gente, que a atuação dele se dá na surdina. Estímulo das fragilidades dos trabalhadores, dos frequentadores e dos familiares. E mais ainda que ela coloca sobre essa questão dessa infiltração espiritual. Esquecimento da vigilância e da oração, principalmente diante das preocupações materiais. Então, nesses momentos que a gente está com a vigilância baixa, eles aproveitam, principalmente se a gente está preocupado e a gente está vivenciando um período de extrema preocupação, né? A gente está vivenciando conflitos armados que estão tendo repercussões econômicas aqui dentro do nosso país. A gente está passando por uma disputa política mundial com relação à questão das taxas, que está repercutindo economicamente no nosso país. A gente está passando por um momento político ainda de extrema polaridade, de disputa de um campo com o outro. Isso causa preocupação. Então, são nesses momentos que a gente precisa estar reforçando a nossa vigilância. Está atento, porque são pequenas coisinhas, são pequenas fissuras que começam, que depois dá uma rachadura imensa. E aí está reforçando também o quê? A oração. E aí eu reforço que não tem atividade mais ou menos relevante na casa espírita. Todas as atividades são importantes. E diante desse contexto, em todas as atividades, em todos os momentos, é importante reforçar a vigilância e a oração. Eu trago uma experiência minha, que eu vivenciei lá no GESP, que às vezes parece uma coisa corriqueira, quando a gente estava fazendo a triagem para a realização da feira, da Pichicha. Naquelas conversas lá, quando você não para perceber, você às vezes acaba conversando amenidade que impacta na atuação da casa. Então, às vezes, são atividades simples, que você acha que não vai ter repercussão nenhuma, que pode causar. Então, são nessas atividades simples que a gente tem que estar desperto. A vigilância tem que estar lá, atenta. Vai fazer qualquer coisinha na casa, reforça a vigilância. Qualquer atividade que vai ser realizada na casa, é importante começar com oração, terminar com oração. Porque, às vezes, quando a gente não está tão vigilante, a oração meio que dá aquela chamada. Eita, não, agora vamos, né? E mais do que isso, reforçar a vigilância e a oração fora da casa também. Porque o que nos acontece fora da casa pode ser que impacte dentro da casa. Como o que aconteceu no capítulo lá que ela vai tratar da influenciação que o marido da atendente do atendimento fraterno estava passando, que repercutiu diretamente na casa, que ela foi obrigada a se afastar das atividades que ela estava realizando por conta de desentendimento na sua relação conjugal. Então, é reforçar a vigilância e a oração nas pequenas, nas maiores, nas grandes atividades dentro, mas fora também, porque tudo que acontece vai impactar dentro ou fora da casa espírita. E aí pode se perguntar, a espiritualidade sabia, né, dessa invasão que a casa ia sofrer. Mas por que a espiritualidade não impediu que acontecesse? Por que a espiritualidade deixou que acontecesse? E aí a Nora coloca, para que a gente possa fazer da casa espírita escola e demonstrar o aprendizado que a gente vai ter das lições. Permitiremos a entrada de certas entidades para que nossos irmãos em humanidade tenham condição de darem testemunho das suas conquistas espirituais. Então,
se a casa está passando por turbulência, não é que a casa já não tenha conhecimento, não é que a casa já não esteja organizada, não é que a casa não tenha capacidade de dar atenção a um ataque desse, mas a espiritualidade permite que esse tipo de coisa aconteça para que a casa efetivamente seja provada a partir do conhecimento e da atuação, da vivência do Evangelho dos seus trabalhadores. Porque a equipe espiritual sabe, mas eles não vão fazer aquilo que compete a cada um de nós, nas pequeninas, nas mais simples, como nas atividades mais complexas. Daí a vigilância, daí a oração, o tempo todo. E algo que está relacionado a isso, a liberdade de escolha, porque eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. A Nora coloca: esta será uma batalha que competirá os encarnados vencerem. Nós, porém, nos limitaremos a protegê-los, vigiando e orando fervorosamente. Porque o aprendizado ele é testado diante da liberdade de escolha que a gente vai ter que fazer. Porque se a gente não tivesse liberdade de escolher, qual seria o aprendizado nisso? Então, a equipe espiritual vai respeitar, vai observar o nosso livre-arbítrio. Significa dizer que eles nos deixam desamparados, que eles não estão nos acompanhando, nem nos auxiliando? Não. Eles estão ativamente nos acompanhando, nos estimulando a reforçar a vigilância, a redobrar a oração, a ter moderação, a exercer a autoridade com fraternidade, mas a ação, a escolha e a efetivação daquilo que nos cabe vai estar dentro da nossa liberdade de atuação. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, como eu coloquei na palestra, escolher qual vai ser a cor que vai pintar as paredes do centro espírita. Não vai perguntar isso à espiritualidade, né? Eles não vão perder o tempo deles com isso. Se vai colocar janelas quadradas, redondas, se o vidro vai ser fosco, se vai ser liso, onde é que vai colocar os pontos de iluminação, isso são atividades materiais que é da direção da casa, a partir da sensibilidade, das necessidades do grupo que frequenta. Mas a espiritualidade não vai perder tempo com isso, porque eles têm muito mais para acompanhar e para auxiliar. Então, ter esse discernimento, está passando por um momento de dificuldade, acalma, centraliza, respira e pede o auxílio da espiritualidade para ter discernimento e para saber quais são as escolhas e as decisões necessárias que devem ser tomadas. E a partir disso, dessas escolhas, o que é que vem? As consequências. Porque se a gente semeia tempestade, dificilmente a gente vai colher calmaria, né? A lei de correspondência não permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, redobrar a vigilância e a oração. Quando tiver tudo bem, ótimo, graças a Deus, mas principalmente quando não estiver. Porque é nesses momentos de turbulência que a gente vai precisar ainda de mais auxílio, de mais apoio, para que a gente possa sair dessa turbulência. Mas as turbulências fazem parte da vida, fazem parte desse planeta de provas e expiação que a gente vive. Se a gente não passasse pela turbulência, como era que a gente sabia que a gente tinha aprendido ou não? Dizem que o bom marinheiro era testado nas tempestades, né? Como é que vai saber se você sabe navegar ou não, se você não é tomado por uma tempestade? Então, às vezes, esses episódios de infiltração acontecem para testar o aprendizado e a forma de condução e o conhecimento da vivência da doutrina espírita dentro da casa espírita. Se ela conseguir dar conta, ela vai avançar, vai evoluir e vai ganhar outras atividades que poderão ser realizadas dentro da casa. E aí, um ponto que eu achei interessante que Nora traz para a gente, nesse contexto de infiltração espiritual, quais serão os principais atingidos? Eu achei bem interessante essa colocação que ela passa. Ela diz que os principais atingidos são os profissionais espíritas. E quem são esses profissionais espíritas? Nada recebem financeiramente, mas estão sempre em busca de elogios,
da notoriedade e sempre se irritam quando não são citados. É o tal do melindre, né? Que a gente quer fazer as atividades na casa, a gente quer receber o tapinha nas costas, se puder ainda parabenizar diante da tribuna espírita, né? Os profissionais espíritas, que aí como o Kleber falou para mim agora na mensagem que os espíritos trata a possibilidade de assédio, que utiliza o quê? O orgulho. Os profissionais espíritas são movidos pelo orgulho e pela vaidade de serem reconhecidos pelas pequenas e pelas grandes atividades. E aí, será que a gente não pode ser esse profissional espírita de estar buscando esse reconhecimento, né? Será que a gente nunca passou por uma situação dessa, de querer evidência na casa espírita para ser laureado, para ser engrandecido, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Na época que eu estava mais efetivamente à frente da realização da Feira da Pichincha, eu me envaidecia por ser uma das pessoas que mais conseguiam doação. Pensa aí, a pessoa querendo se amostrar, né? O que consegue doação. E aí eu passei para o extremo oposto. Não, eu não vou querer tanta doação para não ficarem melindrados, porque os outros não conseguem. E aí pode gerar um problema, porque aí ninguém vai conseguir doação. Como é que a gente equaliza isso, né? Tentando preencher um vaziozinho para que o outro me reconheça como grande trabalhadora. Será que isso não acontece na casa espírita? E esses profissionais espíritas, diante de um contexto de uma infiltração dessa, serão os principais atingidos. Porque o acesso a eles, pelo orgulho, pela vaidade, vai ser facilitado. E nessa infiltração, como o Joca já colocou, eles vão agir de forma sutil, eles agem na surdina, porque eles vão aproveitar as brechas e as fragilidades que nós temos. Daí a importância de vigiar, nas pequeninas como nas grandes atividades. E ainda da importância de reforçar a oração. É a oração no começo, é a oração no meio, é a oração no fim. Está em instante contato de oração. Mas quando a oração é a vigilância no devecimento, a indulgência, né? A paciência ativa de perceber o que está acontecendo, de tentar buscar ajuda, porque como o Joca bem falou, a gente não é uma fortaleza 24 horas por dia. Chega um momento que a gente cansa, e faz parte do aprendizado esse cansaço. Mas diante do cansaço, a gente tem que aprender a não desistir. Diante do cansaço, a gente tem que aprender o quê? A descansar, a renovar as forças. Porque às vezes tem certos constrangimentos e certas ações que acontecem dentro da casa espírita que a gente, não quero mais. Não. Agora, né? Não quero, eu não preciso disso. Então, quando tiver uma dificuldade, quando tiver uma animosidade, talvez seja o tempo de dar uma pausa, né? Dar uma tranquilizada, tentar entender o que é que está acontecendo, se renovar, se reenergizar para recomeçar. Porque sempre é possível recomeçar. E aí foi o que eu tentei fazer lá na triagem da Feira da Pichincha. Recomeçando, se percebendo diante daquele contexto. Porque eles aproveitam essas fragilidades e essas brechinhas que a gente vai deixando e acaba impactando diretamente na realização da atividade e acaba impactando diretamente na atuação da casa como um todo. Eu estou ligeira agora, porque eu estava ligeira antes, agora eu liguei o motor. E aí um exemplo que Nora traz para a gente, ela ilustra que como é que se dá a atuação da providência divina, que aproveita esse tipo de evento, esse tipo de ocorrência, para permitir o aprendizado dos encarnados e dos desencarnados, para permitir que um auxilie no crescimento do outro, é o que ela coloca. Centenas de espíritos enganadores alcançarão libertação. Poderemos tocá-los com a mensagem evangélica, convidando-os à transformação moral.
O líder daquela organização espiritual que queria acabar com a casa, Júlio César, o nome dele. Logo no começo do livro, o que é que ele manda ter cuidado com os seus trabalhadores? Tenham cuidado para não se deixar serem presas dos espíritas, porque vocês podem ser o quê? Convertidos. Então, ele alerta isso logo no início. Então, a ação da providência divina permite que esse tipo de infiltração espiritual aconteça para que quem antes não conseguia adentrar na casa, adentre, mas quando chega lá, se possa deixar tocar por ela e ser transformado. Porque a partir daquela organização que teve, daquele tumulto que teve, as entidades que antes estavam voltadas à prática do mal puderam ser tocadas e auxiliadas. Então, é um duplo ganho dos trabalhadores e frequentadores que são testados no seu conhecimento e daqueles que invadiram a casa espírita e, a partir daquele momento, puderam ser acolhidos. Então, a oportunidade de infiltração pode ser uma oportunidade de acolhimento em massa dessas entidades que puderam ser transformadas. E ainda a ação da providência divina que ela destaca. O Pai é realmente sábio, permite certas infiltrações que de início parecem terríveis, exatamente para fazer a humanidade progredir mais depressa. Diante de um ataque desse, quando a casa consegue tomar pé da situação, se organizar, tentar trabalhar a relação que tem com seus trabalhadores, seus frequentadores, o que é que a casa ganha nisso? Ela ganha desenvoltura e isso acelera esse crescimento, porque a dificuldade faz isso. Os professores, os estudiosos, os economistas dizem que, diante de um cenário de crise, é uma oportunidade preciosa de crescimento. As grandes descobertas, as grandes inovações, principalmente científicas, surgiram a partir da dificuldade, surgiram a partir da carência, surgiram a partir da falta, surgiram a partir da dureza das circunstâncias. Então, quando a casa espírita está passando por um momento desse de infiltração, pode ser uma oportunidade maravilhosa de uma redescoberta, de uma renovação e de um recomeço, a partir justamente dessas dificuldades e desses desafios, porque crise é oportunidade de aprendizado. Se a gente não se deixar tomar pelo orgulho, que o próprio orgulho se abate em si mesmo, né? Se a gente não começar a se questionar, parece que a espiritualidade nos abandonou, né? Parece que a gente não é mais merecedor do acompanhamento, que aí a gente mesmo se auto-sabota. É a auto-obsessão, né? Que nos fragiliza, que esgota as nossas energias. E aí, se a gente tem uma brechazinha escancarada para a infiltração espiritual, aí a gente abre a porta toda, a gente abre, escancara o portão e diga, venha. E aí eles vêm, né? Porque eles estão nos acompanhando, eles esperam essas oportunidades. Então, diante do momento de dificuldade, reforça a oração, tenta entrar em conexão com a espiritualidade para ter discernimento, porque se aconteceu, tem um propósito. Se aconteceu, tem um aprendizado que está em curso, e aí, pela providência divina, pode ser oportunidade de crescimento e de crescimento efetivo e acelerado. Então, nesses momentos, não se sentir vítima, porque a gente não vai estar desamparado em circunstância alguma. E não vai deixar de ser melhor ou pior que o centro espírita A, B ou C. Porque cada casa tem sua missão, cada casa tem seu propósito e cada casa tem seu tempo de ação e de atuação. E aí, segue no rumo. E aí, quais são os meios de vencer essa filtração espiritual? O que é que a gente se vale? O que é que a espiritualidade nos fornece, além da vigilância e da oração, para que a gente possa se deparar com esse contexto e dar frente a ele? O que é que Nora coloca?
Transmissão de mensagens espirituais, incentivando a continuidade do trabalho. Diante da dificuldade, vigiai e orai, e aí a espiritualidade nos auxilia com essas comunicações, nos incentivando a continuar fazendo aquilo que a gente faz. E se puder fazer mais e fazer melhor. Porque é essa forma de provar que a gente aprendeu. Se a gente não se deixar abater pelo orgulho, se não deixar se abater pela vaidade, se colocar numa posição inferiorizada pelo escândalo que acontece, né? Isso é um caso seríssimo mesmo, que abate uma casa espírita, mas é uma oportunidade bendita de um recomeço, de umas novas bases, né? E firmar novas bases de condução daquela casa, tendo em mente o aprendizado que uma experiência dessa possibilita. Mas aí a espiritualidade nos auxilia, né? As mensagens, enviando as mensagens. Como é que a gente vai receber essas mensagens? Como aconteceu lá no livro. O dirigente e o responsável pela programação doutrinária, eles foram esclarecidos no plano espiritual. Vocês vão ser alvo de um ataque. E aí o dirigente pergunta, eu posso lembrar disso quando eu retornar ao plano espiritual? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Não, porque você não é privilegiado. Por que a gente privilegiaria você em detrimento dos outros? Não. Propriamente do que a gente conversou aqui, não. Mas você vai guardar um resquíciozinho dessa conversa, né? Vai guardar na memória essa conversa que a gente teve aqui. E aí, quando ele desperta lá, que ele não está totalmente vigilante, ele recobra do pensamento que a casa vai aparecer com grandes rachaduras. Aí o que é que a criatura pensa? Vamos reformar, né? Diante dos problemas que nos acometem, diante das enfermidades que a gente ou algum trabalhador passa, diante das dificuldades financeiras que a gente vai estar vivenciando, diante dos entendimentos que a gente passa, pelos conflitos, para a dificuldade, será que a gente não já vai logo para essa, né, essa preocupação material? E o que é que eu posso aprender do ponto de vista espiritual a partir das dificuldades materiais que eu venho vivenciando? Que às vezes a gente não se dá conta disso. Que às vezes certas dificuldades que a gente passa e vivencia é para possibilitar o nosso crescimento enquanto seres imortais. E aí não se deixar abater por elas, né? E perguntar, mas por que eu? É a pergunta clássica, né? Quando deveria ser ao contrário, por que não eu? Que aí a gente minimiza o orgulho e abre brecha para o exercício da humildade. Por que não eu? Porque cada um de nós pode passar por um episódio desse. E por que não eu, né? E como é que a gente vai se colocar diante desse contexto? E aí, o que Nora traz para a gente, diante desses desafios e dessas dificuldades, tentar compreender a mensagem que é passada pela equipe espiritual para não se deixar abater e não atrapalhar a execução das atividades e do trabalho. Porque essas dificuldades vão ser sentidas, essas dificuldades vão acontecer. Agora, o que é que a gente vai fazer a partir dessas dificuldades está na forma como a casa está preparada para se conduzir. Porque essas dificuldades fazem parte. Seja do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Porque elas fazem parte. E aí eu estou já chegando no final já da abordagem, para a gente poder fazer o fecho aí. Genérico, né? Geral, nessa obra. Ainda sobre os meios de vencer o ataque. A Nora traz para a gente seis instrumentos, que a gente já falou aqui, desses meios de se vencer esse ataque. O primeiro dele, que ela coloca, vigilância, que aí a gente já falou. Vigilância.
dentro ou fora da casa espírita, nas atividades mais simples como nas mais elaboradas. Quem está recebendo na tribuna, quem é responsável na reunião mediúnica, quem está aqui na tribuna, na palestra, trabalhador que está lá recebendo, quem está fazendo o atendimento fraterno, quem está responsável pela atuação social, na coleta de alimentos, na distribuição das cestas. Às vezes se gera todo o desentendimento numa simples palavra que a pessoa coloca mal colocada, que o outro recebe, e aí aquela brecha moral que o outro já tinha escancada. Vigilância. Vigilância o tempo todo. Mas será que a gente consegue ser vigilante o tempo todo? Não, né? Às vezes a gente não consegue nem um minuto a gente manter a vigilância, né? Mas o desafio é esse mesmo, é manter essa vigilância dentro das nossas forças e dentro das nossas possibilidades, porque aí o tempo de aprendizado de cada um vai ser individual e vai ser sincero e vai ser autêntico se você estiver se esforçando. Porque, na verdade, essa é a meta e esse é o objetivo do espiritismo. Kardec pergunta qual é o verdadeiro espírita. É aquele que frequenta o centro espírita todo dia, que está participando de todas as atividades, que consegue mais arrecadar donatão para poder fazer a feira da pechincha? Não, né? Qual é o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça para superar as suas más inclinações. Então, a vigilância está nisso, né? De você ser mais lindo, de você ser mais perfeito do que o outro, não. Porque a luta e a disputa é de você com você mesmo. Para você tentar se esforçar para superar as suas más inclinações. Se tem inclinação à fofoca, à maledicência, talvez você não consiga deixar de ser maledicente, de fazer fofoca. Mas se você fizer menos, você já vai estar se esforçando para poder superar as suas más inclinações. Porque a disputa, o verdadeiro combate é de você consigo mesmo. Só que a gente esquece disso, né? Precisa. E para se conhecer dói, porque é um cravo lá na ferida. E às vezes, né, você não está com energia suficiente para tirar aquele cravo na ferida, então é melhor você meter o cravo na ferida do outro. E será que isso acontece? Lá no GESP, de vez em quando eu vejo os frequentadores e trabalhadores de outras casas que vão lá para acompanhar lá as doutrinárias e depois tomar o passe. E às vezes eu ficava perguntando, mas por que isso, né? Porque como eu frequento várias casas aqui em Petrolina também, eu vejo as pessoas, e aí eu vejo que elas são frequentadores de determinadas casas. Mas aí você jogou luz para mim agora, porque fica meio envergonhado de se assumir diante de um momento de dor e de sofrimento dentro da própria casa que você frequenta. Isso é muito importante. Ivone falando aí sobre as minhoquinhas, né? A importância da gente estar atento a essas minhoquinhas, porque elas começam pequenininhas mesmo, e elas vão ganhando musculatura e de repente elas viram aquele gigante, né? Aquele dragão imensurável, porque elas começam pequenininhas e talvez tentando entender a dinâmica de como é que acontece isso, porque cada casa vai ter sua dinâmica própria, da importância de capacitações e de estudo da vivência da doutrina espírita para saber que nós podemos ser essa brecha da casa, e aí da humildade da gente se reconhecer como essa brecha, né? Saber que a gente pode ser assediado, que a gente pode ser atacado, que a gente pode ser utilizado como instrumento de ruína da casa. Então, a humildade está nisso, que cada um de nós pode ser esse instrumento de ruína e da casa se perceber também nisso. Então, eu acho que é algo estrutural. Eu não tinha parado para pensar nisso, porque a casa realmente está voltada para o externo, né? E essa obra fala justamente da fragilidade interna que é a casa.
Então, é essa a reflexão que eu faço. Que o mesmo grupo de atendimento externo pode ser utilizado para atendimento dos trabalhadores internamente. Agora, vai depender da humildade do trabalhador se sentir, se conhecer diante desse momento de dor e de fragilidade e de buscar ajuda. De dizer, agora eu não estou bem, não, eu estou precisando de ajuda. De pedir afastamento de determinadas atividades. De mediúnica, de atendimento. Imagine, alguém que é responsável pelo atendimento fraterno está passando por uma situação complicada. Como é que ele vai conseguir ajudar o outro se ele não consegue? Não, né? Mas daí a importância dos companheiros e companheiras que estão ao redor, que sempre tem alguém de sua confiança e dizer, fulano, vem cá, talvez não esteja na hora não de dar, né, uma pausa. Talvez esteja na hora de repensar os alicerces que vai continuar seguindo na casa, porque uma coisa é muito importante, cada casa vai ter sua dinâmica, mas a doutrina espírita ela é uma só, ela é única, ela não muda. E aí já se disse que as fragilidades que a doutrina espírita pode desencadear são as fragilidades dos seus trabalhadores, frequentadores, a fragilidade do movimento espírita, mas a fragilidade da doutrina espírita não. Porque até hoje ela foi atacada, até hoje ela foi testada e ela se mostra uniforme, coerente e robusta. Então, as fragilidades que tem do movimento espírita dos seus trabalhadores e frequentadores não se confundem com a solidez da doutrina espírita. E isso é um ponto importante, porque a gente pode mudar de casa, mas a doutrina espírita vai ser a mesma. Aqui em Juazeiro, em Petrolina, em Salvador, em Recife, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer parte, onde for, a doutrina espírita é a mesma. Agora, o que é que a gente vai estar fazendo com ela vai depender das ferramentas e das possibilidades que cada um de nós traz. Então, um ponto de importância desses instrumentos para combater essas infiltrações espirituais, a vigilância nossa, e tentar compatibilizar essa vigilância dentro da casa espírita, para que esse auxílio, esse atendimento fraterno não seja só para fora, mas seja principalmente também para dentro. E aí a gente pode trazer essa conversa para casa espírita, né? Se a gente é crítico de certas atividades, de certas coisas que acontecem, como é que a gente pode fazer diferente? Porque uma coisa é você criticar o outro, né? Fazendo aquela palestra foi terrível, aquele palestrante não tinha nada com nada. Você, se você ser o palestrante, como seria a sua palestra, né? É importante essa empatia, né? Você se colocar naquela função. Porque, na verdade, está tudo interligado. Dentro da casa espírita, fora da casa espírita. O que acontece aqui repercute fora, o que acontece fora repercute aqui. O que acontece conosco repercute naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer, né? E, às vezes, vem essa crítica, e fica naquele falatóriozinho dos corredores, que fica estimulando essa disenção, essas amenidades, e nada muda, né? Lá no GESP, a direção que tinha muito esse hábito assim, de ouvir essas críticas. Vamos parar para ouvir. Mas quem está trazendo essa crítica quer ser um elemento de transformação ou só quer ver? Só quer criticar para que quem já está atarefado, quem já está atribulado, passe a ter mais uma tribulação? Porque se for só criticar por criticar, então não vai fazer muita diferença não, né? Se você quer ser um objeto de crítica mais construtiva, de identificar o problema e fazer parte da solução, venha. Porque se for só criticar por criticar, a gente não vai precisar dessa crítica não, porque é uma crítica que não resulta em transformação, né? Então, cuidado quando for fazer a crítica, porque você pode ser o responsável pela solução. Quando o pessoal ia fazer a crítica, vem cá, vamos sentar para conversar. Como é que a gente pode, né, construir o crescimento e a solução para esse problema que você identificou. Porque se chegou até você, não é por acaso. Se você já identificou isso, então é porque você tem a possibilidade de construir para algo transformador. Então, vamos, venha cá, está vigilante com relação a isso. Para ter esse acolhimento de quem já está dentro.
para não permitir que quem está dentro fique pulando de casa em casa, porque a doutrina vai ser ou deverá ser a mesma. Né? Você vai... Tá bom, Essa fuga não resolve, né? Se você está com essa inquietação interior, não vai ser mudando de casa que essa inquietação vai deixar de ter, né? Porque você não deixa de ser quem é, independente da casa que você esteja. É importante isso para o trabalhador saber, né? Está passando por um momento de turbulência, diante de uma animosidade do grupo. Não, eu vou sair da casa. Será que é isso mesmo? Né? Vai sair para fazer o quê de diferente? Vai mudar em que a casa que você deixou? E vai mudar em que talvez a casa que você vá, né? Então, é algo que precisa ser refletido, precisa ser equalizado dentro daqueles que acompanham essa dinâmica, porque mudar de casa não vai mudar as dores nem os problemas que a gente passa. Vigilância, vigilância. E aí o segundo instrumento para vencer o ataque é o quê? Oração. Que aí a gente já falou. Oração. 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 Terceiro instrumento, que a gente já falou, Ivone tocou muito bem, reforma íntima. E aí se reconhecer pequeno, né, imperfeito, com defeitos. Quem é que não tem defeito, né? É só lembrar, eu estou no nosso espírita terceiro. Vai lá na escala espírita, o tipo está lá. Quais são as características do espírito terceiro? Artigo 100, né? Do Livro dos Espíritos. Terceiro. Assim que eu comecei, que me convidaram para fazer palestra, Kleber foi um dos primeiros, não foi, Kleber? Eu me deparei com um texto de Kardec que ele dizia: esperar a perfeição para fazer alguma coisa é perda de tempo. Mas o orgulho faz isso, com que a gente fique esperando que a gente seja o melhor palestrante, que a gente seja o melhor orador, que a gente detenha todo o conhecimento, para não dar brecha para crítica, né? Para a gente não receber a crítica, quando, na verdade, você começa a tendência, se você fizer esse algo de forma consciente, é você fazer cada vez melhor. Então, com certeza, a palestra que eu dou hoje não é igual à palestra que eu dava quando eu comecei, porque a experiência faz isso, a experiência faz com que você passe a fazer melhor aquilo que você faz de forma consciente, não automática. Então, não esperar a perfeição para fazer algo dentro da casa espírita, porque trabalho tem, não tem? Mas será que tem trabalhador suficiente para fazer? Disposto, às vezes não, né? Porque fica, não, como é que eu vou reagir se eu fizer errado, né? Como é que eu vou reagir diante de determinadas coisas que vão acontecer? Mas isso faz parte do aprendizado. Então, não esperar a perfeição para fazer algo. Isso a gente lida lá no GESP, quando a gente vai lá elaborar a programação doutrinária e fazer as escalas dos palestrantes ou fazer a escala dos dirigentes, que o povo fica para aquele, mas como é que eu vou ficar na frente do povo, né? O que é que eu vou dizer, né? Começa, abre a boca. Se você não se propõe a abrir a boca, como é que você vai fazer? Porque às vezes o problema é mais de melindre, é mais dessa vaidade, dessa crítica que você vai sofrer, do que propriamente do que você vai fazer. E aí, se quem quiser criticar, vai ser um ótimo candidato a ser convidado para poder fazer também. A gente faz isso. Então, reforma íntima, para saber que a gente não é perfeito, saber que a gente não precisa ser perfeito para fazer as atividades dentro ou fora da casa espírita, e sabendo que a gente pode ser menos imperfeito a partir de quando a gente começa a fazer. Quarto instrumento que Nora coloca para resistir, para superar e para vencer essas infiltrações, a tolerância. E aí a tolerância não é inatividade, não é inação. É saber que como imperfeitos a gente vai errar, a gente vai se equivocar, a gente vai passar por turbulência nos grupos,
por animosidade, mas que isso pode fazer parte do nosso aprendizado, dependendo de como a gente vai lidar. Então, tolerância para quem está se sentindo rejeitado dentro da casa, para saber que isso vai passar. Tolerância para quem está na casa e está rejeitando o outro também, para saber que aquela situação vai passar. É tolerância de um lado para o outro, indo e voltando. É um trânsito de via dupla. A tolerância vai e a tolerância volta. Porque aí, se tiver esse envolvimento, essa animosidade vai passar. E ela vai passar com aprendizado. Ela vai passar com conhecimento diante daquelas situações. E aí, eu fico convidando as pessoas que eu acho que têm alguma curiosidade para saber como é o centro espírita, que tem alguma brecha para querer aprender a partir da doutrina espírita, eu convido, bora, vamos assistir uma palestra, bora ver como é que é, né? Alguma atividade que é realizada, porque muita gente realmente que não frequenta o centro espírita acha que aqui o tempo todo a gente está lidando com esse fenômeno mediúnico, né? Que aqui a gente está invocando os espíritos, e é como se os espíritos não estivessem no mundo lá fora, né? E aí a pessoa nem tem discernimento e acha que, como ela não acredita nos espíritos, os espíritos não podem intervir na vida dela. E a gente sabe que isso não é verdade. Eles podem ter essa intervenção acreditando ou não acreditando, gostando ou não gostando, e utilizando eles como instrumento de fragilidade e de ataque para os outros. E sempre que eu posso, eu convido, bora, vamos lá assistir uma palestra para ver como é que é, né? E na maior parte das pessoas gostam do que recebem, porque esclarece, porque tira aquela ignorância que elas tinham de como era que era o funcionamento dentro de uma casa espírita. A Nora, ela coloca a tolerância como esse instrumento para vencer o ataque da influência espiritual. Então, não é tolerar no sentido de deixar as coisas acontecerem, fazer de conta que nada está passando. Não é nesse sentido, não. É de estar consciente, de estar a pé das dificuldades e dos desafios que é, e tipo, de alguém que está responsável pela escala da doutrinária, convidar os palestrantes, estar consciente das dificuldades que é montar uma escala, né? Mas estar consciente também da repercussão de que alguém que está na tribuna pode impactar na atuação, da vivência de quem está chegando e de quem já está na casa. Então, tentar mediar esses dois entendimentos, né? De lidar com essas limitações, mas também de ver e antever as consequências e o impacto que alguém pode ter mal estruturado à frente da tribuna de um centro espírita. É conversar. Como a Nora coloca, é autoridade com fraternidade. É exercer a posição de chamar para conversar, de tentar entender qual é a perspectiva do outro, que às vezes nem o outro mesmo entende, é de conversar. Por isso que às vezes é bom você fazer perguntas após a palestra, para você tentar entender qual foi o recebimento que quem estava ouvindo entendeu. Porque uma coisa é a minha fala. Geralmente quem fala acha que é claro, que é direto, que é lógico. Mas outra coisa é quem recebe a minha fala, porque ela vai receber do ponto de vista dela, né? Isso. Bora finalizar os instrumentos para vencer o ataque. A gente já falou da tolerância. E um que a Nora destaca, discrição nas atividades espíritas. Discrição, cuidado que vai postar nas redes sociais. Porque aí a gente fala de um ponto de partida, mas quem vai estar recebendo, às vezes, tem de outro. Cuidado nas atividades que são realizadas na casa espírita para manter a coerência. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Para ter essa responsabilidade, essa coerência. Cuidado que vai ser passado aqui na tribuna. Então, cuidado com quem vai convidar para fazer essa abordagem, para ter essa descrição, porque o Espiritismo não se propõe a converter o universo espírita, não é isso. Quem está procurando essa conversão está no lugar errado, está equivocado, está perdendo seu tempo, procure outro espaço, porque não é essa a proposta da doutrina espírita e do centro espírita como uma escola e como um hospital de almas. É a autorreflexão, é o autoconhecimento, é a autotransformação sua, não do outro.
E, por último, a Nora destaca que a infiltração espiritual ela é vencida através da renovação mental, porque é pelas fragilidades dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos que a espiritualidade equivocada nos utiliza como objeto de ataque do centro espírita. Então, se deparar das suas fragilidades, das suas fraquezas, das suas imperfeições, saber delas, mas a partir dela você buscar a sua renovação mental. Se conseguir por si só, vai ser ótimo, mas a gente sabe que não consegue, e precisando, vigilância, oração e buscando auxílio através da própria casa espírita. Então, era essa a conversa que eu queria propor a vocês que a gente tivesse feito. E foi muito bom a gente contar com a participação ativa de todos. Muito obrigada pela convida. Muito obrigada a todos.